Vaza a reação de ministros do STF surpreende a muitos. Por causa de Bolsonaro estar na primeira fila assistindo seu julgamento. Fux diverge de Alexandre de Moraes e, segundo informações de bastidores, ele ficou furioso e isso pode mudar tudo, principalmente nesse julgamento. Enquanto isso, Cristiano Zanin, não sei se esqueceu que estava sendo gravado ou se, na verdade, acabou se atrapalhando e entregou todo o sistema. Entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, já vamos começar com uma. Caio Coppola, desmontando com o circo do julgamento, em um comentário cirúrgico. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Enquanto isso, Cristiano Zanin entregou todo o sistema. Advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados. Advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados. Aqui ficou claro, ele falou réus. Bolsonaro já se manifestou e olhem o que ele disse. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na... O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então o processo reagiu contra mim quando era governador, lá do Maranhão.
O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado, ele, apesar da delação premiada não poder participar, participa, ameaça. É tudo. É isento ou não é? Em vários momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar a mim? O julgamento será isento? Repito, para mim seria muito mais fácil e melhor estar do outro lado. Mas estou do lado do povo brasileiro, de Deus e da verdade. O julgamento será justo? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Fux diverge de Alexandre de Moraes e dá uma reviravolta nesse julgamento. Olhem o que aconteceu. Precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas, depois a mudança de que autoridades deveriam se submeter ao Supremo, depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, nosso professor de todos nós, dizia essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Ele quer que o julgamento de Bolsonaro seja com todo o plenário da corte e não só com a primeira turma, que é Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Fux. Como a gente sabe, Cristiano Zanin
Alexandre de Moraes e também Flávio Dino são desafetos total de Bolsonaro. Carmen Lúcia vai sempre atrás de Alexandre de Moraes. Fux foi o único que foi coerente nessa situação, porque eles estão percebendo que está cada vez mais complicado para os ministros do STF. Mas acabou de vazar uma informação que eu quero trazer para vocês. Vocês vão ficar chocados se vocês perceberem essa análise perfeita de Alan dos Santos. O que realmente está acontecendo? Alexandre de Moraes parece calmo, mas na verdade, segundo Alan dos Santos, não é bem isso não. Alan dos Santos observa que Alexandre de Moraes aparentemente está tremendo durante a leitura no relatório. Será o quê? Medo? Ou na verdade insegurança? O que será que tem por trás disso? Assistam. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Agendou as sessões extraordinárias. A gente ouve aos fundos para os os dias 25 e 26 de um março detalhe que eu quero mostrar. de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Augusto Heleno Ribeiro, Jair... Agora, olha só. Bota no mudo. Bota o vídeo. Tenta, não sei se vai dar, você tá no iPad ou no computador? Tenta dar zoom na folha que tá na mão do Alexandre de Moraes. Tenta dar um zoom na folha, vê se você consegue. Consegue ou não? Dá um zoom na folha. Só na folha. Isso, pode fazer isso. Pode dar play agora. Dá um zoom na folha. Olha como ele tá tremendo. Sim. Tira o mouse dali. Isso. Olha como a folha tá tremendo. Ele olha assustado. Olha como ele tá tremendo. Meu Deus. Olha como ele tá tremendo. Nisso, eu percebi. O que acontece? Com início às 9h30. Isso, pode deixar no tamanho normal agora, deixa só o vídeo rodando sem áudio aí. Eu quero analisar algo de extrema importância. Alexandre de Moraes está visivelmente inseguro da decisão que ele está tomando, porque é a ordem de alguém, não é dele. Ele está completamente inseguro. A folha dele treme igual vara verde. A última vez que eu vi uma folha tremer assim, foi o Nando Moura debatendo com Mamãe Falei. Que a folha ficava assim. E é óbvio que pode ser só nervoso, não medo em si, né? Mas que é evidente que ele está tremendo. Bom, isso não teve dúvidas, realmente ele está tremendo. Inclusive, vaza a reação de ministro do STF ao verem a presença de Bolsonaro no julgamento. Ministros do STF avaliam que a presença de Jair Bolsonaro no julgamento da denúncia contra ele teve como objetivo principal transmitir uma mensagem tanto dos seus apoiadores quanto à própria corte. Vamos entender o que foi? De acordo com o magistrado ouvido sob sigilo, Bolsonaro teria comparecido pessoalmente à sessão da primeira turma para demonstrar que não é covarde e que não pretende se esquivar de possíveis consequências jurídicas. Essa postura buscaria afastar uma suposta imagem de fragilidade que estaria se formando entre seus apoiadores em relação ao inquérito do suposto golpe. Além disso, o ministro do STF interpretam que a ida do ex-presidente ao tribunal foi também uma tentativa de criar um clima de pressão sobre a corte. No entanto, segundo os magistrados, essa estratégia não teria surtido o efeito esperado. Lógico que surtiu, né, gente? Inclusive, veja o que aconteceu com o Luiz Fux, que mudou tudo. E se for votado pelo plenário da corte, ou eles agora ficaram num beco sem saída, ou eles votam pelo plenário da corte para quem tem foro de prerrogativa de função, que foi o caso que eles colocaram agora, esta lei para esse julgamento de Bolsonaro, agora 11 de março, 14 dias antes do julgamento de Bolsonaro, ou não tem foro de prerrogativa de função. Então, não tem que ser julgado no STF, e sim na primeira instância. E agora, o que será que vai acontecer? Fique atento aqui no canal, que acontecendo alguma coisa interessante, eu venho trazer para vocês rapidamente.
Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar aqui esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, por que realmente Alexandre de Moraes estava tremendo na base daquela maneira. E se o que vai acontecer agora com essa decisão de Fux, isso muda tudo. E para eles, vamos deixar João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Logo, logo a verdade vai aparecer. E Bolsonaro não se intimidou. Fez como um homem de honra, que sabe o que está fazendo, porque tem a verdade do seu lado. E também Deus, assim como ele disse. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita que Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026, deixe aqui nos comentários hashtag Bolsonaro 2026. Como vocês podem ver, não é só sobre Bolsonaro, é sobre eu e você, a direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Até o próximo encontro.